Bom, mas às terças-feiras nós estaremos aqui ao vivo. Por quanto tempo, Luciene? Por quanto tempo o Senhor Deus me permitir, né? Até que a gente venha abrir aí novas inscrições para o método PRODES. Para quem não sabe, PRODES é progresso. Eu desenvolvi esse curso há 4 anos atrás, no meio da pandemia, e já tenho alunos aqui que já fez comigo um, dois, três, quatro, e agora fez o 5 e agora está no 6. Nós já estamos no 6.0. Então, se você quiser saber como funciona o curso, na minha bio tem um link, é só você apertar lá, você vai direto para o site, ok? Sejam todos bem-vindos na paz do Senhor. Nosso ensino de hoje, nós vamos falar sobre um assunto que eu julgo ser de extrema valia para o nosso crescimento. A gente tem trabalhado muito aqui na construção, né, no processo de construção da espiritualidade. Nós temos aprendido que primeiro Deus, depois eu, família, igreja, nós não podemos inverter a ordem. Quando as coisas estão na ordem, tendem a fluir, a funcionar. Nada fora da ordem funciona. Nós temos aprendido isso aqui. Então, hoje, eu quero falar com vocês sobre Salmos 25. Tá? Nós vamos falar aqui sobre recurso, né? O que Deus tem para nós mediante as dificuldades, porque todas as dificuldades têm uma graça de Deus. Toda dificuldade, toda, não importa qual seja, tá? Não importa se ela é impossível, se ela para você é algo insolúvel, não tem impossível para Deus. Então, toda, toda dificuldade que o ser humano possa enfrentar tem uma graça de Deus correspondente. A gente precisa saber, gente, que o fracasso ele faz parte da nossa natureza. Mas toda dificuldade, toda, não importa qual seja, que você ou eu, nós estejamos passando, Deus tem uma graça correspondente. Em outras palavras, para cada uma das nossas necessidades, existe um recurso sobrenatural. Existe. Para cada problema bem definido, existe sim uma resposta bem definida. Para cada ferida existe cura, para cada fraqueza existe força, para cada dúvida existe orientação. Deus socorre e fortalece a nossa vida em meio a vários recursos durante o processo da construção da espiritualidade, da jornada, porque esse é o curso, a jornada para o progresso. É um alinhamento da minha vida, do meu coração com o coração de Deus. Esse é o processo. Então, poderíamos falar aqui de alguns recursos, né? Qual o primeiro recurso? A palavra de Deus. Por quê? Porque quando as verdades da Bíblia inundam a nossa mente, o nosso coração, as nossas atitudes só tendem a melhorar. Nosso comportamento, porque como eu tenho ensinado vocês aqui, que o novo nascimento, ele não é a mudança de comportamento, ele é transformação da nossa natureza. Então, a mudança de comportamento faz parte, um conjunto de coisas que acontece quando nós nascemos de novo. Então, é a palavra de Deus que faz isso conosco, porque a palavra de Deus é a nossa bússola, a palavra de Deus é o nosso horizonte. É o que Deus falou que vai nos tirar de um ponto e nos levar para outro. É o que nos vai fazer andar, caminhar por essa jornada e vivermos, de fato, o propósito que Deus tem para nós. Então, as nossas atitudes só tendem a melhorar. Porque a palavra de Deus ela está repleta de pessoas que demonstram para nós, né, constantemente que o relacionamento correto com Deus dá ao ser humano uma mentalidade sadia. Então, em meio a uma sociedade onde manter-se emocionalmente, espiritualmente e psicologicamente sadio é um desafio, é a palavra de Deus que vai fazer que nós venhamos ter uma mentalidade sadia. E Paulo é dentre muitos exemplos, né? A gente vê aí a história do apóstolo Paulo. Como é que eu faço para saber a história do apóstolo Paulo? É só você ler segunda epístola, ele escreveu aos Coríntios. Segunda Coríntios é a biografia de Paulo. Eu lembro que uma vez um certo bispo
anglicano, ele comentou uma vez numa palestra, né? Ele disse: eu não sei por que todo lugar que o apóstolo Paulo ia, todo lugar, acontecia uma revolução. Em todo lugar que eu vou, ele dizia, me oferece uma xícara de café. E ele riu, porque hoje em dia nós temos, né, uma vida relativamente fácil, nada comparado ao que os apóstolos ou os discípulos sofreram. Agora, pensa, mal o apóstolo Paulo pisava numa cidade, explodia uma revolta. Era como se ele estivesse sempre se metendo em confusão, né? Se nós víssemos o apóstolo Paulo hoje, essa geração ia dizer, gente, pelo amor de Deus, mas esse homem só entra em problema. E o que acontece com esse ser humano? Fala que não, né? Era como se ele estivesse sempre se metendo em confusão. Durante a sua primeira viagem missionária, ele foi apedrejado e foi dado como morto, né? Já falei para vocês aqui no estudo, né, sobre a trajetória do apóstolo Paulo. E na sua segunda viagem missionária, o que aconteceu com ele? Ele escapou de ser preso sob uma acusação de provocar distúrbios. Olha só as coisas que aconteciam com ele. Ao longo da vida do apóstolo Paulo, ele passou por terríveis tribulações, prisões, ele passou por açoites, espancamentos, naufrágios, pobreza, exaustão, cansaço. Então, nós precisamos olhar para a Bíblia e ver o exemplo desses homens, né? Então, dificilmente é o tipo de vida que nós vemos hoje dos cristãos, né? A vida que as pessoas procuram, a vida vitoriosa que nós imaginamos. Mas apesar das suas intensas provocações, das suas intensas lutas, né, que ele passava, as grandes provocações das etnias da época, né, os essênios, os fariseus, os saduceus, e toda essa turma que chama Eus, o que nós vemos? Apesar de todas as provações, sofrimentos, lutas que ele passou, Paulo sempre manteve uma atitude de gratidão e alegria. É interessante você olhar para os apóstolos e ver que eles se alegravam por ser perseguido, completamente diferente de hoje da nossa geração. Ao ser lançado no cárcere, o que ele fez? Ele murmurou, ele se queixou? Não. O que ele fez? Ele cantou hinos de louvores a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. Uma segunda vez, ele foi jogado na prisão. E lá o que ele fez? Ele encorajou seus companheiros. Ele disse, gente, se alegrem, sempre no Senhor. Outra vez vos digo, se alegrem. Filipenses 4:4, ele falou isso de dentro da prisão. Eu fui em Roma e eu vi a prisão de Paulo, onde ele ficou. É bem deturpada a história, né, que é falada hoje devido à idolatria, e o local hoje é usado para ganhar dinheiro, né? As pessoas falam que ali esteve Paulo, Pedro, para poder levantar o nome de Pedro, né? São Pedro, mas o lugar é terrível. E você olha Paulo falando, alegre-se no Senhor, outra vez vos digo, se alegre. Ele estava dentro de uma masmorra. A atitude dominante de Paulo, diante de qualquer circunstância, era exatamente isso, alegria. A alegria. Talvez a carta de Paulo aos Romanos, né, nos ajude a entender melhor as razões por trás da sua vida vitoriosa. Só você ler aí o capítulo 8 do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. Ele apresenta alguns pilares da fé para uma atitude cristã positiva, alinhada, gratificante. O primeiro pilar que eu poderia dizer para vocês aqui, ele disse: eu sou realmente importante. Ele entendeu quem ele era no reino. E nós estamos vivendo hoje uma dificuldade muito grande sobre saber quem de fato eu sou. Eu digo para vocês aqui, eu não sou o que eu faço, mas o que eu faço sou eu. Porque quando você pergunta para a pessoa o que você é, eu sou cantora, eu sou pregadora. Não, isso não é o que você é, isso é o que você faz. Então, quando você sabe quem você sabe a sua identidade. E aí a gente sabe o quê? Que Deus age em todas as coisas para o nosso bem, não importa o que seja. Se é perseguição, se é calúnia, se é disse-me-disse, se Deus está permitindo, ele tem um propósito. Eu não sei hoje explicar o porquê que eu estou passando por isso, mas uma coisa eu sei, eu confio nele, porque isso é de acordo com o seu decreto, o seu propósito para a minha vida.
Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, né? O que Paulo disse, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ele diz também, né, nos versículos 28 a 30, do capítulo 8 de Romanos, ele disse, e foi ele que nos predestinou, e ele também nos chamou, e aos que chamou também justificou, e também o quê? Glorificou. Então a consciência, gente, da minha importância aumenta quando eu dou conta de que eu fui chamado, quando eu dou conta de que eu fui chamado de acordo com o propósito de Deus, com a vontade de Deus, que eu fui predestinada para ser conforme a imagem do seu Filho, chamada e justificada. Isso faz com que o quê? Me arremeta ao segundo pilar. Eu ainda não entrei no texto que eu quero falar, mas eu vou ser rápido e breve aqui. Mas eu quero só fazer uma alusão ao contexto do que nós estamos vivendo hoje, né? E da importância de nós entendermos essas verdades. O segundo pilar é: eu estou realmente seguro? É, porque Paulo diz isso, né? Que diremos, pois, dessas coisas? Uma pergunta, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Outra pergunta. Aquele que nem o seu próprio filho poupou, mas entregou por todos nós, como também nos dará justamente, como também ele não nos dará justamente com ele, de graça, todas as coisas? Outra pergunta. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Outra pergunta. Quem nos condenará? Outra pergunta, gente. Foi Cristo que morreu por nós. E ainda mais, ele também ressuscitou. E esta é a maior verdade que você tem que guardar no seu coração é que ele está à destra de Deus e ele intercede por nós. Então, quem é que vai nos separar do amor de Cristo? Outra pergunta. Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a espada, a nudez, o perigo? Como está escrito? É escrito, gente, ó, está escrito. É muito importante nós sabermos o que está escrito. Está escrito que por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais. Nós não somos vencedores. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo disse, porque eu estou convencido de que nem a morte, nem os anjos, nem a potestade, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, e nem qualquer poder, nenhum poder, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa, nada na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Ele é o nosso Senhor. Então, assim, ó, eu quero que você pense que quando eu sei que eu estou seguro em Cristo, eu posso me dar ao luxo de correr risco na vida. Eu não posso me permitir ficar presa no meu casulo. Se está na hora de eu quebrar esse casulo, abrir minhas asas e voar. Porque só os inseguros não se arriscam e vivem na vida de fracasso. Os seguros podem ser honestos a respeito de si mesmos. Eles podem admitir o fracasso, eles são capazes de pedir ajuda e tentar de novo, e podem mudar. Eles não vão sucumbir no erro, porque eles aprendem com o erro. Então lembre-se disso, lembre dessas palavras, né? Jeremias disse isso, né? Há alguma coisa difícil demais para mim? Jeremias capítulo 32, versículo 27, se eu não me engano. Gênesis também tem essa parte do texto onde o Senhor Deus fala com Sara e Abraão. Haveria alguma coisa demasiadamente difícil ao Senhor? Não tem nada impossível para Deus. Não existe nada, coisa nenhuma difícil para Ele. É a Bíblia, a palavra de Deus que nos diz. Tudo é possível aquele que crê. Marcos 21, 22. E tudo que pedires em oração, se creres. Então a pessoa diz, eu peço, mas então não é qualquer coisa que eu pedi. Qualquer coisa não, até porque Deus não dá qualquer coisa para ninguém. Mas fazer uma oração alinhada com o meu propósito de vida, orar sobre a palavra, se crer, você receberá.
Mateus 21, 22. A palavra de Deus nos dá encorajamento e orientação para a gente poder mudar a nossa vida. Esse é o primeiro recurso, palavra de Deus. Tem que ler a Bíblia, gente. Eu tenho dito para vocês aqui, meus alunos queridos, leia a Bíblia, pelo amor de Deus. Tira tempo com a Bíblia. Porque se você não tirar tempo com a Bíblia, você vai viver na vida de estagnação. Você vai viver na vida de distração. Precisa ler a Bíblia. Tira tempo com a palavra de Deus, é o primeiro recurso. E qual é o nosso segundo recurso? Oração. Você não pode só ler a Bíblia, você tem que orar. Você não pode só orar, você tem que ler a Bíblia. Porque, Luciane, porque a Bíblia mostra muitas orações extraordinárias que foram eficazes, mas foram breves. E aqui está o texto que eu quero ler com vocês. Salmos 25, dos versos 1 a 10. Salmos 25, do verso 1 a 10. Esse é o texto de hoje, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para mais uns blocos aí, né, na nosso processo de construção de espiritualidade. Depois você leia esse salmo com mas muita meditação. Não lê esse salmo no meio da bagunça. Entra no seu quarto, fecha a porta, tira um período de oração e medita nesse salmo. É uma oração curta, tá? Aqui nesse salmo nós temos 22 versos, mas eu estou falando do verso 1 a 10. Essa aqui é uma oração curta, é simples e sincera. E também é uma oração bem-sucedida. A oração que o salmista faz aqui, do verso 1 ao verso 10, tem 70 palavras. O texto de Salmos 25 descreve uma pessoa que escolheu o caminho que é certo, que é o caminho correto. Mas ele descobriu o quê? Tchau, meu amor, vai com Deus. O que ele descobriu? Ele descobriu que ele não é sempre fácil, que ele vai ter muitos desafios, porque essa é a nossa jornada. A nossa jornada é com muitos desafios. Ele viu que o caminho está repleto de inimigos, cuja maior vontade é envergonhar os fracos. Ele viu isso. Se você ler Salmos 25, do verso 1 a 10, você vai ver que esse viajante aqui, que segue essa jornada, que entende o processo, e o quão importante ele precisa se submeter a ele, o que ele vê aqui? Ele se sente assolado por dúvidas. Ele sabe que sobre ele mesmo existem muitas, mas muitas indagações. Mas por mais que ele tenha dúvidas, ele lembra que os desvios, o fracasso e tudo que ele sofreu no passado não pode impedir ele de permanecer ser constante, passo a passo nessa jornada. Então, o que ele precisa entender? Que é extremamente difícil percorrer a estrada sem a companhia e a amizade de Deus. Então, é o que eu mais vejo: as pessoas querem ir na jornada, mas elas não entendem que é impossível percorrer esse caminho, essa jornada, sem a amizade, sem a companhia do Espírito Santo. Percebe aqui que o salmista ele está atribulado por causas exteriores, interiores, muitos conflitos. Só que você lê aqui e você percebe que ele parou por um momento à beira do caminho, porque ele sabe que ele não pode voltar, mas ele não tem ideia de como continuar. Então, o que ele faz? Ele pede a ajuda de Deus, para que ele venha ter os seus passos firmes em sua decisão assertiva de seguir o caminho certo, sem fazer concessões, sem pegar atalho. Porque é o que a gente mais vê hoje, que as pessoas começam certo, mas elas se desviam porque elas querem o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil não é o caminho certo, muitas vezes, na maioria delas. Então, esse homem de oração aqui nos ensina 5 coisas. Grava aí, 5 coisas. Se você puder escrever, escreva. O que ele sabe? O que ele mostra para nós aqui? O que ele nos ensina aqui? Primeiro, que direção ele deve procurar para o socorro. Ele entende que, para ter direção, ele precisa de socorro. Então ele diz: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Veja aí o verso 1. Por que, Luciene? Porque o humanista, gente, ele só olha para os recursos disponíveis. Então ele confia na sua habilidade, ele confia no seu talento, ele confia no seu recurso, ele confia no seu dinheiro. O cristão não. O cristão ele olha para Deus.
imediatamente ele olha para o Senhor. Ele não perde Deus de vista. Os olhos do cristão têm que estar no Senhor. Uma pessoa de oração, ela tem que perceber que as bênçãos de Deus não são opcionais, elas são necessárias. Mas a gente precisa entender que para ter direção, para saber o que fazer, para dar o passo certo, a ti, Senhor, levanto a minha alma. Precisamos buscar do Senhor. E ele sabe em quem confiar. A segunda coisa que a gente aprende aqui com ele. Ele diz, ó, em ti, Senhor, ó meu Deus, em ti confio. Não deixes que eu seja humilhado e nem que os meus inimigos, olha que coisa forte, triunfe sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficarão decepcionados. Nenhum dos que confiam em ti ficarão confundidos, sem motivo, sem alinhamento, sem direcionamento. Mas aqueles que se levantam contra nós, sem causa, esses sim, eles ficarão confundidos, porque eles agem traiçoeiramente. Veja aí o verso 2 e 3. Então, uma atitude de confiança é uma chave para uma oração eficaz. Você pode ver, eu tenho ensinado vocês aqui muito sobre a oração, como orar, qual é a oração correta? Oração de confiança. Baseada no quê? No caráter de Deus. Então, Deus não fez, mas eu não estou orando pelo que Deus não fez. Eu estou orando porque eu confio que mesmo que Ele não me entregou ainda, já está pronto. Confiança é isso. A nossa confiança tem que estar direcionada sempre no Senhor. Então, eu não posso permitir que a incredulidade das pessoas, a dúvida das pessoas, tire de mim, roube de mim essa confiança. E a terceira coisa que a gente aprende aqui no Salmo 25 é que ele conhece o propósito da oração. O salmista conhece, ele diz assim, ó: mostra-me, Senhor, guia-me nos teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Olha, guia-me com a tua verdade, ensina-me, pois, ó Deus, tu és meu Salvador, tu és a minha esperança, e em ti confio o tempo todo. Veja aí os versos 4 e o verso 5. Uau! Que palavra sensacional! Porque o propósito da oração é gerar essa mudança. Tem que gerar uma mudança em nós. Então, eu não oro para que o Senhor venha se sensibilizar a mim. A oração, o propósito da oração é para que o meu coração venha se tornar sensível ao coração de Deus. Orar é mudar, gente. A oração é a via principal que Deus usa para nos transformar, para nos alinhar. Se nós estivermos dispostos a mudar, a gente intensifica a oração. Mas se nós não estivermos dispostos a mudar, a gente abandona a oração como característica marcante de nossa vida, porque o que faz a gente viver essa transformação é a oração, é a vida de oração. Por isso que eu tenho insistido com vocês aqui, começa seu dia orando, começa seu dia na presença de Deus, aprenda a dar a Deus a primazia do seu tempo. E quanto mais orarmos, mais nos aproximamos do pulsar do coração de Deus. Aleluia. E os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, para aqueles que o amam. Quem ama a Deus, ele não abandona o lugar da oração. Então grava isso. A oração, ela inicia o processo comunicativo entre nós e Deus. Ah, eu oro, 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 mas eu não escuto Deus, porque você ora, 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 e a sua oração não é pela motivação certa. A sua oração não passa de repetição de palavras. Você não está sendo sincero o suficiente. A oração, ela inicia esse processo comunicativo. Para você ouvir Deus, você precisa desejar ter esse relacionamento de amizade. E todas as opções da vida caem diante de nós quando nós começamos a evoluir na oração. Você começa orando por causa de uma causa, por causa de uma situação. Daqui a pouco você está orando pelo prazer do relacionamento, pelo prazer de estar ali, pelo prazer de servi-lo, de tê-lo como seu Deus. E nesse ponto, gente, ou abandonamos a nossa vida de oração e paramos de crescer,
Ou continuamos orando e deixamos que Ele nos transforme? A transformação, como eu tenho ensinado para vocês, ela é processual. Não é assim do dia para a noite. Essa geração é muito imediatista. Qualquer uma das opções é dolorosa. Não adianta, não tem como fugir, tem que submeter ao processo. Não crescer até nos tornarmos semelhança de Deus significa não desfrutar da sua plenitude. Quando isso acontece, as prioridades do mundo começam o quê? A se desvanecer. Quando nós oramos, nós pedimos a Deus que mude a nossa situação. E Ele geralmente começa por nós. Senhor, muda meu marido, muda meu filho, muda ele. Claro, mas Ele começa com a gente. Eu tenho ensinado para vocês aqui que a mudança que você quer no outro começa com a sua transformação. Deus sempre vai começar por nós. É. E a quarta lição aqui, gente, desse texto, é que ele conhece a base da oração. Meu Jesus amado, ele diz: lembre-se, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia que tens mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude, de quando eu era inconsequente, de quando eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Conforme a tua misericórdia, Senhor, lembra-te de mim. Uau! Porque tu, Senhor, tu é bom. Versos 6 e 7. O que você aprende com isso aqui? É que o salmista, ele não pode se aproximar de Deus com base na sua própria grandeza. Por isso, ele faz conforme a sua misericórdia. A mudança de Davi está baseada em quem Deus é, e não no que ele faz. Uau, meu Deus! Em quem Deus é e não no que ele faz. Porque se eu busco a Deus simplesmente porque eu preciso que ele faça, um dia eu vou me frustrar, porque o dia que ele não fizer, eu vou deixar de confiar nele, de servi-lo. Agora, quando eu conheço quem Deus é, independente do que ele fez ou não fez, nada é mais poderoso do que isso na minha vida. É quem Deus é. Conhecer quem Deus é o mais importante. É o mais importante. Luciane, meu ministério não decola, porque você ainda não conheceu quem Deus é. Luciane, a minha vida não flui, porque você não conheceu quem Deus é. Luciane, eu me sinto injustiçada, eu sinto que as pessoas passam na minha frente, eu fico para trás. Você não conheceu quem Deus é. E isso sempre vai acontecer, você sempre vai ter essa ótica acerca de você mesmo e acerca da circunstância, de que você sempre está ficando fora de algo muito poderoso, que está todo mundo vivendo menos você. Por quê? Porque você está focado no que Deus faz e não em quem Ele é. O salmista nos ensina que nós precisamos aprender quem Deus é. E o quinto ensinamento é que ele conhece o resultado da oração, gente. Ele diz: bom e justo é o Senhor, versos 8 e 10. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará caminhos, o seu caminho aos pecadores. Guiará os mansos retamente e os mansos ensinará o seu caminho. Uau! O salmista está dizendo que Deus conduz os humildes na sua justiça e ensina o seu caminho. Ele diz que todos os caminhos do Senhor são com amor, com fidelidade. Para quê? Para que se cumpra os propósitos da aliança que Ele tem conosco. Que Deus fez conosco uma aliança. Estão falando de recursos, gente. Esse aqui é do versos 1 a 10. Estuda, leia esse salmo, medite nele, coma ele. Nós estamos falando de recurso, não importa a situação, Deus tem recurso. O primeiro recurso, palavra de Deus. Segundo recurso, oração. Terceiro recurso, gente, qual é? O terceiro recurso, gente, que nós temos é o Espírito Santo. Aleluia. Olha, eu preciso muito pensar com você sobre isso aqui. Espírito Santo. Bom dia, bom dia. Fique à vontade. Espírito Santo. No Novo Testamento, há cerca de 300 referências ao Espírito Santo. Só no Novo Testamento, 300 referências acerca do Espírito Santo. A palavra com a qual ele é constantemente associado, o Espírito Santo, é poder. Poder. Se você ler aí João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 16, os versos 4 a 16, escreva essas referências para você meditar. O que Jesus nos ensina nesse texto?
Ele ensina claramente a necessidade do conselheiro na nossa vida. Os discípulos estavam sempre inseguros em relação ao futuro, acerca de Jesus, como seria. Jesus disse que ia embora para o Pai. Eles estavam preocupados como eles ficariam. Aí o que Jesus mostra aqui? O que ele nos ensina nesse texto? Eles dizem, eu estou indo, mas vocês precisam saber. Estou lhes dizendo isto para que quando chegar a hora, vocês lembrem-se que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, Jesus falando, porque eu estava com vocês. Agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais. Por quê? Porque eu falei essas coisas. O coração de vocês se encheu de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Porque se eu não for, o conselheiro não virá. Olha que tremendo isso. Você já leu esse texto? Já leu? É forte demais essas palavras de Jesus. Se eu não for, o conselheiro não virá. Ele tem que vir para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, por quê? Porque os homens não creem em mim. Da justiça, por quê? Eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, por quê? O príncipe desse mundo já está condenado. Jesus diz: eu tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. E lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecida a vocês. Estou resumindo, né, as palavras de Jesus, mas é isso. Jesus dizendo, tudo que o Pai, tudo que pertence ao Pai é meu. Tudo que pertence ao Pai é meu, Jesus falando. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecida a vocês. Então vocês vão saber de tudo. Porque ele vai fazer vocês saberem de tudo que vocês precisam saber. Jesus diz, mais um pouco e já não me verão. E um pouco mais e me verão de novo. Então Jesus ele afirmou que era para o nosso bem que ele partiria, para que o conselheiro, o Espírito Santo, ele fosse enviado a nós. O Espírito da verdade nos guiará e glorificará Jesus. Em Atos dos Apóstolos, o que nós mais vemos? No livro de Praxis. Atos dos Apóstolos é uma palavra no grego, quer dizer praxis, feito de homens notáveis. O que você mais vê aqui em Atos dos Apóstolos? Nós vemos que o nosso Senhor ele estava pronto para poder voltar para o Pai. Cercado por alguns de seus seguidores, Jesus o quê? Preferiu essas últimas palavras. Antes de Jesus ascender ao céu, as últimas palavras de Jesus foi isso. Enquanto ele comia com eles, ele deu essa ordem: não saiam, não abandonem Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai. Aquela que eu falei para vocês. Porque João batizou vocês com água para arrependimento. Mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E eu já ensinei para vocês aqui o que é o batismo com o Espírito Santo. Tem o batismo no Espírito e o batismo com o Espírito. Então, os que estavam reunidos perguntaram: Senhor, é este tempo então que o Senhor vai restaurar o rei de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabelece pela sua própria autoridade, pelo seu próprio poder. Mas vocês vão receber o Espírito Santo. E quando ele descer sobre vocês, vocês vão ser minhas testemunhas em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, dos versículos 4 a 8. Então, o que Jesus prometeu? Que nós receberíamos poder quando o Espírito Santo fosse entregue a nós. Então, antes do Pentecostes, os discípulos eles eram, no máximo, uma equipe duvidosa. Mas depois se tornaram convictos. Né? Então, nós precisamos do Espírito Santo.
Nós precisamos do Espírito Santo. Eu vejo que muitas pessoas querem, mas querem na força do seu braço. Elas fazem tudo, elas fazem curso para ter performance, elas fazem curso para poder sobressair nas suas habilidades. Tudo isso é bom, é viável, mas nada é possível sem o Espírito Santo. Porque é mais do que performance, é ter o coração alinhado com o coração de Deus. É. Nós precisamos do Espírito Santo. Nada é possível sem o Espírito Santo. Então, você tem 3 recursos. Você tem esse. Se você usar esses 3 recursos, não tem nada que você não vença. Não tem nenhuma dificuldade que você não venha romper. Palavra de Deus, oração e a comunhão com o Espírito Santo. É isso. Se nós vivermos dentro desses 3 recursos, nós seremos testemunha das grandes maravilhas do Senhor. Nossa casa, nós viveremos dentro do nosso lar promessas que o Senhor Deus tem feito a nós. Porque Deus, ele fala e ele cumpre. Não é filho do homem, para quem imita, é filho do homem que se arrependa. Mas nós precisamos saber dessas coisas. Porque é impossível viver sem isso. Sem oração, sem Bíblia, sem o Espírito Santo, a gente não vai longe. Pode até começar bem, mas no meio do caminho vai parar, vai desistir, vai se frustrar. Tira os olhos de Jesus, começa a colocar os olhos nas pessoas. Então, volte-se para esses 3 recursos, porque é disso que nós precisamos. Nós precisamos de palavra. Nós precisamos de palavra, oração e do Espírito Santo. As outras coisas são boas, são, mas não são tão poderosas quanto oração, Bíblia e o Espírito Santo. Todas as outras coisas vão te ajudar a ter uma melhor performance, a ter uma melhor disciplina, a ter uma melhor organização, né? A ter uma melhor alinhamento, uma visão mais alinhada para o que é correto, para o que não é, que no ordinário. Isso é super importante. Mas o extraordinário, a gente só vai viver se nós tivermos essa vida de oração, Bíblia e poder do Espírito. Amém? É isso, não tem segredo. Paulo disse: eu não me canso de falar para vocês as mesmas coisas. Encucar na cabeça, porque às vezes a gente esquece e a gente começa a pegar outro atalho, pegar outro rumo. Quando você vê, a pessoa está desviando para outra direção. Aí ela começa a fazer aula não sei do que. Tudo isso é bom? Mas não vai te garantir estabilidade, não vai te garantir crescimento, não vai te garantir. Não, 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 não vai, não vai, não vai. O que garante o cristão a viver uma vida de fluir a presença de Deus e em todas as outras áreas da vida é oração, Bíblia e poder do Espírito Santo. Tudo que você puder fazer para agregar vai ser muito bom para a sua habilidade, para a sua disciplina, para você aprender a organizar a sua vida. Mas sem oração, sem Bíblia e sem o poder do Espírito Santo, não vai longe. Eu tenho vários alunos aqui que sobressaíram, eu tenho vários alunos que voltaram lá no que eram. Começa bem, não, agora eu vou, daqui a pouco volta lá para trás de novo. Ai, missionária, eu comecei uma semana tão bem, menina, minha vida estava indo, não sei o que, não sei o que, eu não sei o que aconteceu, abandonou o lugar da oração, parou de ler Bíblia e parou de buscar o poder do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, a intimidade com o Espírito Santo. Você nunca pode deixar, nunca, esses 3 recursos na sua vida. Esses são os 3 recursos que nós precisamos. Sem eles, não adianta, não tem durabilidade. Aí você começa já a ficar frustrado pelo que os outros não fazem por você, pelo reconhecimento que você não tem. Aí você começa a ficar chateado porque você começa a se comparar, que a vida do outro é melhor que a sua. Tudo isso por quê? Porque abandonou o lugar da oração, porque não lê mais Bíblia, não tira mais tempo com a palavra. E já não está mais fluindo no poder do Espírito. Volta, 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 volta. Hoje, nessa manhã, Deus me trouxe aqui para trazer você de volta para a rota. Essa é a palavra para você nessa manhã. Amém? Louvado seja Deus. Alguma pergunta? Tá bem claro, né, gente? É isso, é isso. Eu faço mentoria individual aqui, né? Meus alunos aqui sabem. Então,
Escuto aqui as pessoas, todo dia, gente, todo dia, todo dia, todos os dias, de segunda a sexta, se eu não estiver viajando. Porque na maioria, quem me acompanha já sabe, eu só viajo finais de semana. Na semana, eu estou em casa, cuidando da minha vida, das minhas coisas, cuidando dos meus negócios, cuidando da minha família e cuidando do povo que Deus colocou na minha mão, né? Orientando essas pessoas. E quando a pessoa começa a falar para mim, missionária, é porque isso, aquilo, outro, você está falando tudo que está fora, mas vamos olhar para o que está dentro? Porque se fora está ruim, porque dentro está pior ainda. Está pior ainda. Então vamos alinhar o que está dentro primeiro? Volta a orar. Em nome de Jesus. Volta a meditar na palavra de Deus. Volta a tirar tempo com Deus. Volta, porque se você não voltar, você vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, e você se desvia tanto da estrada, tanto do lugar, que quando você tenta voltar, você não consegue mais. É um processo para voltar tão grande e a pessoa não percebe, porque passo a passo, da mesma forma como você vai dando passo a passo no processo de construção da sua espiritualidade, né, de abrir os ouvidos espirituais, de ter uma visão alinhada, de ter a mente do espírito, também você vai perdendo isso quando você vai dando passos na direção errada, deixando esses três recursos. Amém? Então é isso, gente. Pronto, tá bom? Essa é a palavra. Glória a Deus. Então vamos orar. Glória a Deus, glória a Jesus. Oh, Pai. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Esta manhã, Senhor, eu quero unir a minha oração, o coração dos teus filhos que estão comigo aqui ao vivo, Jesus. E dos que vão ver essa aula depois. Alunos que estão em outras partes do mundo e por causa do fuso horário não têm oportunidade de poder estar ao vivo, mas terão esse conteúdo. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que onde chegar, Senhor, todas essas palavras que foram liberadas, que chaves venham a ser viradas, que a mente venha a ser iluminada pelo conhecimento que o Senhor nos deu, que nós venhamos, Pai, voltar, Senhor, voltar para a rota original, para a jornada que o Senhor Deus tem nos colocado, para que venhamos crescer, amadurecer e desenvolver. Ah, Senhor, o Senhor tem nos ensinado pela Tua palavra. E nós queremos, ó Deus, esse alinhamento em nós, através do poder do Teu Espírito. Ajuda-nos, ó Deus, a voltar, Senhor, a dar os passos em direção, a direção correta, com atitudes alinhadas, com comportamento alinhado, com uma visão diretiva daquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero ministrar sobre a vida dos teus filhos, ó Pai, que tudo que foi falado venha, Senhor Deus, nos redirecionar e nos reposicionar, porque o Senhor nos chamou, Senhor, para vivermos propósito. Nada, Senhor, em nossas vidas terá sentido se nós não estivermos alinhados com o que o Senhor tem para nós. Alinha, Senhor, o nosso coração ao teu. Eu quero te pedir, Senhor, que através do poder, do conhecimento da tua palavra, que tudo que foi ministrado nesta manhã, onde chegar, Senhor, este conteúdo, meu Deus, que o teu Espírito possa, Senhor Deus, dar clareza, que teu Espírito possa dar iluminação, porque quando o teu Espírito ilumina, nós começamos a caminhar na direção exata. Senhor, eu quero pedir ao Senhor nesta manhã que o teu Espírito, Deus, possa encher a alma desta pessoa da convicção dos propósitos que o Senhor tem para ela. Tudo aquilo, Senhor, que faz com que a visão esteja turva, tudo aquilo que faz, Senhor Deus, que os ouvidos estejam obstruídos para um alinhamento ou uma sensibilidade espiritual, venha a ser, Senhor, destruído nesta manhã. Não permita que teu povo, Senhor, venha se afastar do lugar da oração. Não permita, Senhor, que nós venhamos nos afastar, Senhor, da busca insistente da tua palavra, que nós venhamos tirar tempo na oração, nós vamos tirar tempo na tua palavra e que nós venhamos fluir no poder do Espírito. Senhor, nós queremos batismo com o Espírito, nós queremos poder do Espírito, nós queremos que esse conselheiro venha dar para nós todo o alinhamento, toda a consistência do teu reino. Queremos transitar por áreas espirituais, queremos ter acesso, Senhor, a esse plano excelente, queremos transitar, Senhor,
Senhor, por esse lugar, ó Pai, onde a sala do trono está aberta para aqueles que buscam o Senhor pela motivação certa. Nós podemos começar na oração por causa de uma causa, de uma situação, mas nós não podemos permanecer buscando o Senhor só pelo que o Senhor faz. Precisamos te conhecer e ser conhecidos do Senhor. Paizinho, eu quero te pedir nesta manhã, no nome santo do Senhor Jesus, toca, Senhor, agora no teu filho e na tua filha, repreenda toda a frieza, tira do coração, meu Pai, toda a distração, tira, Senhor, toda a visão turva, todo impedimento, barreira, tudo aquilo, Senhor Deus, que está atrapalhando o fluir do teu Espírito, que venha a ser removido, retirado, toda incredulidade que seja abolido em nome de Jesus. Leva, Senhor, o teu povo ao lugar da confiança, amplia, Senhor, a visão, Pai, para que possamos ver além da superficialidade da circunstância. Espírito da verdade, eu quero declarar, Senhor, nesta manhã, que nesse dia chamado hoje, o Senhor Deus está enviando os teus anjos para destruir tudo aquilo que está no caminho, tentando levar teu filho e a tua filha para longe da rota, do sentido original, do propósito estabelecido que o Senhor tem para nós, que nós venhamos, Senhor, ter decisões bem definidas dentro da tua palavra, no contexto da tua palavra. Oh, Senhor, a tua palavra é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés. Entra, Senhor, agora. Entra agora, Pai, neste coração e transforma, Pai. Erebiassor, kederamashur, emenaia. Espírito Santo, do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor, toca, trazendo vida, trazendo esperança. Nós repreendemos toda atuação maligna, seja destruído, destronado agora toda a força satânica. Satanás, você perdeu, porque aquele que tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, é o que reativa, é o que alinha, é o que libera sobre a vida do povo de Deus essa manhã. E nós declaramos abolido, exterminado, destruído todas as estratagemas do mal, e que esta casa viva, Senhor, uma nova história, um novo capítulo para esta família. Senhor, alinha, Pai, todas as coisas. Eu ministro sobre a vida do teu povo como dispenseira do celeiro de Deus, um novo tempo, uma nova estação. Erai, Joriabai, Remanácia. Eu acredito no fluir do teu Espírito nesta manhã. Reativa, Senhor, alinha e traga, Senhor, uma nova estação. Eu ministro pelo poder da tua palavra, no nome de Jesus, onde chegar, Senhor, que teu nome seja glorificado. Ser com teu povo, Paizinho. Eu te agradeço, meu Deus, por este momento. E daqui a pouquinho, às 21 horas, meu Deus, nós pedimos a ti, Senhor, continua conosco e dá um dia cheio do Espírito Santo para o teu povo, um dia cheio da graça, um dia cheio de resposta e novidade, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. E até o que era para dar errado vai dar certo, quando nós entendemos a importância dessas verdades. Que Deus te abençoe, um dia mais que especial para você. E se quiser vir à noite, está disponível. Ou então, até terça-feira que vem. A paz do Senhor. Glória.